Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito da adubação fosfatada para a mandioca industrial. Então, um ponto muito importante antes da gente fazer qualquer adubação é verificar se é preciso fazer a calagem, pois se o solo não estiver com o pH ajustado, os adubos que a gente colocar, eles não serão aproveitados pelas plantas. Então, a gente vai estar desperdiçando os adubos, né? Então, aqui no caso da mandioca, a gente recomenda fazer uma calagem para elevar a saturação por base para 50%. E a gente recomenda fazer a aplicação de 2 a 3 meses antes do plantio, porque o calcário é um produto difícil de dissolver e ele demora um certo tempo até que reage, ele cumpre a sua função, né? E um outro ponto é que a gente recomenda utilizar de preferência um calcário dolomítico, que é aquele calcário que tem um maior teor de magnésio. Isso porque a maioria dos nossos solos são solos pobres em magnésio, né? Então é interessante a gente utilizar um calcário mais rico em magnésio. Um outro ponto que a gente recomenda aqui, que é não aplicar mais do que 2 toneladas por hectare de calcário por ano, né? Então, depois que a gente verificou isso aí, agora vamos ver aqui como fazer a adubação fosfatada, né? Então, uma boa adubação, uma adubação mais eficiente, bem ajustada, né? A gente faz de acordo com o resultado da análise de solo. Pois, quando a gente verifica a análise de solo, a gente sabe exatamente o que colocar no solo. Aqui nós vamos fazer uma recomendação, uma sugestão de adubação, considerando que os teores de fósforo no solo estão baixos. Por quê? Porque a maioria dos nossos solos, né, tem baixos teores de fósforo. Mas, se por acaso o teor de fósforo aí do seu solo não estiver baixo, estiver médio, alto, né? Aí a quantidade de adubo que você vai colocar vai ser menor do que a que eu vou sugerir aqui, porque aqui, quanto maior o teor de nutrientes ali no solo, né, menor será a quantidade de adubo que a gente precisa colocar. Então, considerando que o teor de fósforo no solo está baixo, a recomendação é para aplicar 80 quilos por hectare de fósforo na forma de P2O5. Então, esse aqui não é o adubo ainda, né? Então, 80 quilos de fósforo na forma de P2O5, isso equivale a 445 quilos por hectare do adubo superfosfato simples. Você pode também utilizar um outro adubo, como o MAP, ele é um adubo mais concentrado, por isso nós vamos precisar de menor quantidade de adubo. Então, se você preferir utilizar o MAP, a quantidade é 167 quilos por hectare. E você pode utilizar outro adubo fosfatado, né? Tem o super triplo e tem outras fontes também. E aqui também tem uma opção se você quiser usar um adubo orgânico. Aqui fizemos os cálculos utilizando a cama de frango. Então, para atender essa demanda aqui de 80 quilos por hectare de fósforo, a gente vai precisar de 50 toneladas por hectare de cama de frango. Então, fazendo essa aplicação de cama de frango é o suficiente para atender a demanda da mandioca, né? E o adubo fosfatado, né, quando você for lá aplicar o superfosfato simples ou o MAP ou qualquer um outro adubo, ele deve ser colocado no fundo do suco de plantio, ou se você for fazer as covas, né, no fundo da cova, mas é importante que esse adubo não entre em contato direto com as manivas, porque pode danificar as manivas. Então, a gente recomenda colocar o adubo lá mais embaixo, né, jogar uma camada de terra por cima, aí depois colocar as manivas. E uma profundidade ideal para o plantio das manivas, né? Fica ali em torno de 5 a 10 centímetros de profundidade. Quando as manivas são plantadas mais funda do que isso, diminui a produtividade e depois dificulta o arranquio quando a gente for fazer lá a colheita da mandioca. E um outro ponto aqui é que se você for utilizar a cama de frango, a gente recomenda aplicar pelo menos 30 dias antes do plantio, porque o adubo orgânico ele fermenta ali no solo, né? E se colocar muito próximo do plantio pode danificar as manivas. E se o solo estiver baixo, né, se o teor de solo no seu solo estiver maior do que isso, né, como eu falei, a quantidade de adubo vai ser menor do que a que a gente acabou de sugerir aqui.
Então, gente, no plantio da mandioca, além do fósforo, a gente aplica também o nitrogênio, o potássio e algumas vezes o zinco, né? Então, hoje nós falamos do fósforo, e uma outra ocasião a gente volta aqui para falar do nitrogênio, do potássio e também do zinco. Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês gostaram. Se gostaram, clique no gostei, se inscrevam no canal e até a próxima oportunidade.